Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vai ouvir esse vídeo. Estamos mais uma vez reunidos pelo Evangelho de Jesus para estudar um pouquinho mais dos ensinamentos que ele trouxe para a gente. Então vamos nos colocar tranquilos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, por mais uma oportunidade de aprendizado. Que sejamos trabalhadores da última hora, mas fortalecidos e prontos para dar o que a gente tem de melhor na conquista do nosso crescimento espiritual, graças a Deus. E o nosso tema de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 72 começa com um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22. E é um trecho muito conhecido nosso que diz assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. São palavras de Paulo. E Emmanuel explica pra gente dizendo assim: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio a observar-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Bom, e nesse trechinho ele fala da incompreensão que muitas vezes a gente sofre no caminho quando a gente tem algo de bom para passar. Mas o que ele diz aqui que é independente das pessoas não compreenderem o evangelho, porque a gente sempre fala de evangelho e não da gente, porque senão a gente começa a ficar arrogante, orgulhoso de que nós temos o conhecimento de tudo, e isso não é o caso. Só quem tem o conhecimento de tudo é Deus, e quem chegou mais próximo foi Jesus. A nossa missão é passar o pouco que a gente sabe, mas ele fala que essa passagem de ensinamento, de auxílio, ela tem que ser feita gradualmente, porque muitas vezes a gente vai explicar ou vai falar de alguma coisa que a gente conhece e as pessoas ainda não têm esse conhecimento, elas não conseguem compreender o que está sendo explicado, o que está sendo esclarecido. E aí a gente tem que graduar essa lição, graduar esse ensinamento com palavras, com gestos e com atos que façam com que a pessoa entenda o que a gente quer, principalmente através dos nossos exemplos. Jesus fez isso o tempo todo conosco, por isso que ele falava muito em parábolas, por isso que ele dava lições muito simples, que a princípio pareciam assim, ser muito bobinhas, mas que guardavam um ensinamento profundo, e a gente até hoje está tentando entender ele. Então ele fala para a gente graduar essas manifestações de ti mesmo, ou seja, a gente tem que graduar o conhecimento que a gente tem para ser passado de acordo com a capacidade daquele que está ouvindo, para que ele não se perca, para que ele não se desinteresse, que é o que acontece muitas vezes, acha muito difícil e não quer mais aprender ou ouvir sobre isso. Ele diz assim: se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Novamente, se a gente for tentar passar algum conhecimento, que a gente não tem todo o conhecimento, mas o pouco conhecimento que a gente tem, para uma pessoa que está iniciando nesse conhecimento, se a gente passar ele de uma maneira muito intensa, ela não vai entender e a gente vai se perder. Da mesma maneira que ele fala que o deserto não pode ser alagado pela água, porque ele não vai conseguir produzir nada, porque ele passa de deserto para um alagado.
Ele diz: não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte para os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Diz uma historinha que o bambu é muito mais forte do que o carvalho, porque o bambu é capaz de se tornar flexível, né? Ele é flexível no vento, então ele não se quebra, diferente do carvalho, que dependendo da força do vento, se for muito grande, vai acabar quebrando, arrancando a árvore. E o bambu se adequa, então é o que a gente chama de flexibilidade, que a gente precisa ter para todas as situações da nossa vida. Ele diz assim: toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não esqueça que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. E aqui aquela historinha que a gente usa muito quando as pessoas não ouvem o que a gente está falando. A gente fala uma vez, ela não entende, ou não ouve, ou não entendeu, não prestou atenção. Aí ela fala, não entendi, a gente repete, já um pouquinho mais mal-humorado. E na terceira vez que ela fala, deixa pra lá, eu não vou mais falar pra você que você não presta atenção. E aí é onde a gente se perde, porque se a gente está querendo passar algum ensinamento para a pessoa, começa primeiro com a nossa paciência. É fácil? Não é. Muitas vezes a gente perde a paciência, com certeza, mas a gente sabe que está errado e que é alguma coisa que a gente precisa melhorar dentro de nós. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. E muitas vezes somos nós que precisamos desse socorro. Nós é que estamos aí nos pântanos precisando de auxílio. E se alguém estende a mão para a gente e puxa com força, a gente se machuca. Então essa ajuda tem que ser gradual. O bolo da matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, se a gente se matriculou nessa escola do Evangelho, a gente precisa começar primeiramente com paciência, com boa vontade e com coragem, porque a estrada é difícil, nós somos muito diversos, pela misericórdia divina, somos muito diversos, e é importante que a gente gradue o que a gente sabe. Todos nós temos conhecimento para passar, todos nós temos algo a ensinar, mas a maneira como a gente passa esse ensinamento é que vai fazer a diferença entre aquele aprendiz que ouve o que está sendo dito, entende e começa a colocar em prática e se sente agraciado, e se sente bem, e se sente motivado a aprender mais, quando aquele que a gente insiste no ensinamento, é grosseiro ou não sabe como passar o ensinamento porque está muito difícil para a pessoa entender e a gente não sabe dosar isso, a gente faz com que essa pessoa se perca a motivação, perca a vontade de aprender e muitas vezes deixe de seguir o caminho que a gente sabe que é o melhor para todos, que é o do Evangelho. Então, muita paz, muita paciência e muito aprendizado para nós. Graças a Deus. E a gente faz as nossas vibrações sempre no nosso Evangelho.
fechando os nossos olhos ou nos concentrando para oferecer o que a gente tem de melhor para aqueles que caminham ao nosso lado. Então vamos envolver o nosso planeta Terra em vibrações de esperança e de muita luz, sobretudo pelos países que se encontram em conflito, para que possam alcançar a paz e a fraternidade. Nós vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos que estão nos presídios, por aqueles que vivem da violência, nas ruas, em seus lares, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que a misericórdia de Deus possa chegar até eles, envolvendo em muita luz, muita paz e equilíbrio. Nós vamos vibrando pelos nossos companheirinhos que se encontram doentes, nos hospitais, nas ruas, nos seus lares, doentes do corpo ou da alma, que sejam socorridos na medida das suas necessidades e que os nossos pensamentos possam levar até eles a paz, a tranquilidade, o fortalecimento que precisam para se recuperarem. E nós vibramos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, que ele seja abençoado, que possamos manter o aprendizado, a fé, o equilíbrio nas nossas tarefas, para que juntos, nosso povo e os nossos dirigentes, possamos levar saúde, educação, trabalho e dignidade em todos os lares. Fazemos vibrações pelos nossos lares, por todos os que lá se encontram, pelos nossos queridos e, sobretudo, por aqueles que temos dificuldade de compreensão. E fazemos vibrações de muito amor, de muita luz, de muita paz pela nossa casa Jesus no Lar, que possamos manter a união, o respeito, o equilíbrio e a fé nas nossas tarefas. E vamos deixando uma vibração em branco, colocando nela os nossos melhores sentimentos de paz, para que seja levada aonde for mais necessário. Graças a Deus. E encerramos o nosso Evangelho, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por todas as bênçãos que nos envolvem, que possamos levar esse conhecimento, esse aprendizado e essa consolação a todos aqueles que precisarem, mantendo a fé e o equilíbrio nas nossas atividades. Mestre amado, abençoa os nossos esforços, fortaleça o nosso espírito para que possamos, hoje e sempre, falar do Evangelho em seu nome. Graças a Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que seja uma semana de muita luz para todos nós. Graças a Deus.